Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e também pela TV Com Brasil. Esse programa aqui é produzido pela TV Grandourados e também transmitido pela TV Com Brasil. Meu abraço ao Rubens, a Roseli, toda a diretoria aqui da TV Grandourados. Meu abraço também ao pessoal da TV Com Brasil. E a você que nos acompanha em todo o Brasil. Nossa gratidão, nossa alegria chegar até você com esse programa, falar um pouquinho aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? E falar em família, hoje eu quero falar um pouquinho sobre os filhos, a relação dos filhos com os pais, a relação dos pais com os filhos. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E hoje eu quero falar sobre o tema Filhos obedeçam seus pais. Isso é uma orientação bíblica da palavra de Deus. É Deus que fala, filhos obedeçam seus pais. Está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, os versos de 1 a 4, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse texto, ele nos ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais. A norma da palavra de Deus, ela é muito clara, o código doméstico da família cristã. E aqui eu estou falando da família cristã. Certa feita fui fazer uma palestra num local e alguém falou: pastor, a igreja só reconhece esse modelo de família, pai, mãe e filhos? E eu disse: sim, a igreja trabalha com a estrutura bíblica da família, a família cristã. E quando eu vou falar de família, eu estou falando da família cristã. Pode que tenha outros modelos de família, mas tem que convidar alguém outro para falar, que não é minha área. A família cristã, essa sim, é a nossa área, e nós falamos com muita propriedade, com muito carinho, dessas famílias estruturadas de conformidade com a palavra de Deus. E o código da família está aqui em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21 até o capítulo 6, no início do capítulo, ele vai falar o que é um código doméstico. Então, vai dizer assim, que dentro da estrutura da família, cada um de nós tem uma função. O marido tem uma função, a esposa tem uma função e os filhos têm uma função. E fala até dos servos também que tem uma função. Mas voltando aqui a essa estrutura, as esposas devem ser submissas aos seus maridos como ao Senhor. Essa é a estrutura da família cristã. O marido deve amar a sua esposa com amor sacrificial, como Cristo amou a igreja. Ao mesmo tempo que a esposa deve ser submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo, o marido deve amar a sua esposa com amor sacrificial, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E os filhos, dentro dessa estrutura, eles precisam de obedecer aos seus pais. A norma geral da família cristã é que nós devemos sujeitar um ao outro no temor de Cristo. A esposa sujeita ao marido em submissão, o marido sujeita a esposa em amor, e os filhos sujeitam aos pais ou submetem aos pais em obediência. Então vê que é uma família que busca a unidade e não a facção, a divisão, o transtorno. E todos aqui em submissão ao Senhor. O tempo todo o texto vai falar assim, como ao Senhor, no Senhor.
ele vai começar aqui no versículo 21, fala assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, um lar cristão é onde o temor de Cristo está presente. E nesse temor de Cristo presente, cada um entende a sua função. É uma função de hierarquia? Não deixa de ser, porque o marido é o cabeça do lar, é o cabeça da mulher, é o líder da casa. A esposa é aquela auxiliadora idônea para que esta missão que Deus deu à família seja bem cumprida. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a insensata com as próprias mãos a derruba. Fala que o homem que teme ao Senhor, ele cuida da sua família com zelo, com disposição, com manutenção da sua casa, não é verdade? Quantas pessoas hoje sobrecarregadas? Então, a base desta família é o temor de Cristo. Então, somente quando Cristo está presente no lar, é que esta base da família vai gerar esta unidade. E duas palavras resumem o dever dos filhos para com os pais aqui nesse texto: obediência e honra. Paulo escreveu esta carta aos Efésios, ele estava exatamente sob o domínio do Império Romano. Todo o Império Romano dominava todo o mundo antigo, desse tempo por onde Paulo andou e pregou e escreveu as suas igrejas. E dentro do Império Romano, o regime do pater potestas, que é o poder absoluto que um pai tinha sobre a sua casa. Então, esse pai que tinha poder absoluto, por exemplo, sobre a vida dos seus filhos, ele podia casar os seus filhos, divorciá-los, escravizá-los, vendê-los, rejeitá-los, prendê-lo, ou até mesmo matar um filho. Era o chamado pater poder. Ele tinha poder absoluto, tinha que dar satisfação a ninguém do que ele fazia dentro da sua casa. Então, esse pater poder. Quando Paulo escreve esse texto, ele não apoia a cultura da sua época do pater poder. O que Paulo vai dizer aqui aos pais é que eles deveriam abrir mão desse poder absoluto, e que eles deveriam, ao contrário de exercer um poder absoluto, eles deveriam reter a sua força, para que esse poder absoluto não fosse executado pelos pais dentro da sua própria casa, a ponto de achar que poderia fazer qualquer coisa com seus filhos. Não, existe alguém que tem um poder, uma autoridade, uma hierarquia de autoridade sobre os pais, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o temor de Deus nunca deixa um pai cristão tratar um filho desta dimensão, com aquele pater poder. Então, Paulo está mandando refrear essa autoridade absoluta que os pais tinham sobre a sua casa. Mas, por outro lado, ele vai falar dos deveres que os filhos tinham com os pais. E ele usa aqui 3 motivos que devem levar os filhos à obediência aos pais. O primeiro é a própria natureza, o segundo é a lei, e o terceiro é o evangelho. Então, sobre a natureza, Paulo vai dizer assim: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A obediência dos filhos aos pais é natural, é a lei da própria natureza, nossa própria natureza humana. À mercê de Deus, nós filhos devemos a vida aos nossos pais. Os nossos filhos devem a nós a própria vida como pais. Então é natural um filho obedecer os pais. E tanto na sociedade de Roma, tanto nas sociedades regida pelas filosofias dos estoicos, dos epicureus, quanto as grandes culturas orientais, como na China, Japão, Coreia, as grandes religiões do mundo, seja ela qual for, as grandes aí, todas elas concordam que os filhos devem
obedecer os pais. E certo comentarista bíblico, ele vai dizer que, quando Paulo fala que filhos obedeçam os pais, ele está falando aqui para aqueles jovens que ainda estão dentro da casa paterna, primeiramente. Talvez a idade aí dos 13 aos 17 anos, quando o filho já tem consciência suficiente de entender a obediência aos pais. E eles então precisam de entender que eles estão debaixo desta autoridade dos pais, e os pais Deus colocou não só para sustentá-los, para dar a eles a vida, sustentá-los, mas também para guiá-los, protegê-los, amá-los, e eles precisam de entender esta autoridade natural que o pai tem sobre os filhos. Certo comentarista bíblico chamado Lloyd Jones, ele diz que é antinatural os filhos não obedecerem a seus pais. E eu falo para uma geração que muitas das vezes não quer obedecer os pais. Mas é antinatural um filho não obedecer o seu pai em qualquer cultura. Porque a desobediência aos pais é um sinal de uma decadência moral e espiritual de uma sociedade. Todas as vezes que os profetas anunciavam a palavra de Deus e denunciavam os pecados da nação de Israel, e também no Novo Testamento isso é feito, e quando eles vão mostrar o mais baixo nível moral de uma sociedade, o termômetro que nós hoje, leitores da Bíblia, sabemos que aquele profeta está falando do mais baixo padrão moral de uma sociedade, da decadência moral de uma sociedade, é quando ele dizia: os filhos não obedecem os pais. Ora, se os filhos não obedecerem aos pais, é o mais baixo padrão moral e espiritual de uma sociedade. Porque quem não obedece pai e mãe em casa, não obedece ninguém. Não obedece professor na escola, não obedece uma autoridade na rua, não obedece um chefe no trabalho, não aprendeu a obedecer a seu pai e a sua mãe. Depois Paulo fala que isso também é da lei. Honra teu pai e a tua mãe. A lei de Deus nos manda honrar os pais, e o Evangelho nos manda honrar os pais. Obedeça seus pais no Senhor Jesus, porque isto é justo, isso é parte dos nossos deveres. Então nós, filhos, temos que saber que é nosso dever honrar e respeitar e obedecer nossos pais no Senhor, porque isso é justo. Daqui a pouco nós vamos dar um intervalo e vamos voltar para falar da segunda etapa desse texto. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Olha, você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Uma alegria chegar até você com esta programação aqui pela TV Gran Dourados e pela TV Com Brasil. Vindo ao Mato Grosso do Sul, venha Dourados, venha conhecer a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Será uma alegria receber você e a sua família aqui, tá bom? Igreja Presbiteriana Central de Dourados, bem no centro aqui da nossa cidade. E hoje nós estamos tratando sobre a obediência dos filhos aos pais e o trato dos pais com os filhos. Se no Império Romano o pai tinha o pater poder absoluto sobre o filho, Paulo está dizendo aos pais que eles precisam de não abusar desta autoridade. Então o versículo 4 fala assim: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, ao mesmo tempo que ele fala aos filhos que devem obedecer aos pais, ele fala aos pais que não devem abusar da autoridade que eles têm sobre a vida dos filhos. Não provoqueis vossos filhos a ira. Em Colossenses, esse mesmo texto vai falar assim: para que eles não fiquem desanimados. Provocar a ira. O que seria esse provocar a ira?
É claro que nós temos que entender que não é quando um pai disciplina um filho. A disciplina faz parte dos nossos deveres como pais. Nós temos que ensinar os nossos filhos, admoestá-los, discipliná-los, encaminhá-los pela vida. E é muito melhor nós fazermos isso do que deixar para alguém fora da nossa casa fazer isso com os nossos próprios filhos. Então, se você ama seu filho, ensina, admoesta, disciplina se for necessário. Porque quem ama, corrige. Quem ama, ensina. Quem ama, cuida. Não é verdade? E o texto aqui fala para não provocá-los à ira. Os pais podem provocar os filhos à ira quando eles demonstram proteção demais um, favoritismo demais ao outro. Lembra lá do contexto bíblico do lar de Isaac? Enquanto Isaac tinha preferência por Esaú, Rebeca tinha preferência por Jacó. Era um lar dividido. E aqueles filhos cresceram irados, inclusive um contra o outro. Então, os pais provocam a ira dos filhos quando eles cometem esses tipos de injustiça com eles, tendo preferência mais por um do que por outro, não dando ao filho o mesmo nível social, econômico que você tem. Muitos pais falam assim: não, eu não tive nada disso, meus filhos também não precisam. Eu ia para a aula a pé, eles também podem ir a pé. Mas o pai não vai nem na padaria a pé, para tudo ele quer pegar o carro. Então, o mesmo nível de vida, não é acima nem abaixo, o mesmo nível. Então, os pais provocam os filhos à ira quando eles tratam com esse desequilíbrio da justiça. Tanto faz se obedecer porque é justo, mas os pais também precisam de ser justos com os filhos. Eles provocam a ira quando não conversam com os filhos, usam a lei do silêncio, a falta de diálogo. Os filhos nunca conseguem conversar com os pais, dialogar com os pais, só recebe ordem. A Bíblia diz que Davi cavou um abismo no relacionamento com os filhos por não comunicar, não falar com eles. Dentre eles, Absalão foi um filho muito revoltado contra o próprio pai. E os pais também provocam a ira dos filhos quando não ensina, não corrige, não disciplina. Deixa o filho crescer pela lei da natureza. Não, os filhos são para serem ensinados, admoestados e corrigidos. Um intérprete da Bíblia chamado William Hendrickson, ele diz que os pais provocam a ira dos filhos em alguns aspectos. Olha só: excesso de proteção, favoritismo, desestímulos, não reconhecer os filhos no sentido de elogiá-los, encorajá-los, não é? A negligência com os filhos provoca a ira, palavras ásperas, crueldade física fora das medidas. Então isso provoca a ira dos filhos. Mas por outro lado vai dizer assim: pais, vocês devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha que a palavra criá-los aqui é nutrir, alimentar, cuidar. Então, tratar com brandura, mas tratar para que o filho sinta segurança. Olha, se eu fizer alguma coisa errada aqui, eu vou ter que responder para o meu pai. Então, deixa eu fazer o que é certo. Ele fica estimulado a fazer o que é certo. Numa sociedade que está proibindo os pais de criar os filhos, corrigi-los, admoestá-los, nós vamos ter cada dia uma sociedade de pessoas mais indomáveis, porque são os pais que corrigem os filhos, que dão rumo aos filhos, e os filhos acabam sendo estimulados à prática do bem por saber que se fizer aquilo que não é correto, vai ter uma correção em casa dos pais. Então observe a importância dos pais não negligenciar, de criar os filhos, nutrir nos filhos um coração bondoso, um coração respeitoso, um coração justo. Faz parte
do nosso trabalho. Fala que criai-os na disciplina. E aqui quando fala disciplina, são regras, são normas. Toda casa tem que ter regra, tem que ter norma, tem que ter limite. Onde que os filhos aprendem a ter limite? É dentro do lar. Então a disciplina aqui não se refere apenas, talvez, a um castigo físico, mas antes disso, uma disciplina no sentido de você criar normas, limites, regras para a sua casa. Isso é interessante, porque a maior disciplina que existe é a autodisciplina, é aquela disciplina que a gente coloca a si mesmo, de bons modos, de bons costumes, não é verdade? Da boa moral, quando nós mesmos nos disciplinamos. Mas muitas das vezes os filhos não têm essa maturidade, então eles precisam da maturidade dos pais, de estabelecer esses limites, regras, normas, né? E até mesmo a disciplina no aspecto de uma limitação física, né? Então os pais precisam de encorajar os filhos através da palavra, do ensino, na instrução ou na admoestação no Senhor. Essa palavra admoestação é o ensino, é a educação verbal, é quando o filho faz alguma coisa errada e o pai chama atenção de forma verbal, ensinando, orientando: meu filho, não pode fazer isso, por isso, dando consciência a este filho. Um pai, uma mãe tem uma responsabilidade muito grande com a educação dos filhos. E esta correção, ela se torna uma advertência, um estímulo, para ele não fazer mais aquilo que é errado, mas fazer aquilo que é correto. E ainda Paulo fala que isso deve ser no Senhor. E vós, pais, não provoqueis os filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A norma é o Senhor. Acima de tudo, nós devemos saber que a função da educação cristã de um filho é da família, dos pais. Não é dever do Estado, não é dever da escola. Por isso que nós defendemos uma escola que ensine aquilo que é pertinente à escola e não entre na esfera da família, que esta é pertinente à família. Mas não é dever do Estado, não é dever da escola, não é dever da igreja educar os filhos, é dever da família. A educação cristã é dos próprios pais. Por isso que está dizendo aqui: pais, é vocês que devem criá-los no Senhor, conforme o Senhor nosso Deus nos ensina na sua preciosa palavra, ou seja, sobre a economia divina, sobre as normas da palavra de Deus, e não sobre as normas de uma sociedade que ensina aos filhos a autonomia, desvincular-se dos pais. Então, no Senhor significa que por trás de todo o ensino dos pais, por trás de toda a autoridade dos pais, está o Senhor nosso Deus, estabelecendo como nós devemos educar a nossa casa, criar os nossos filhos. Então, vem do Senhor a nossa instrução, está aqui na palavra do Senhor nosso Deus. Desde o Antigo Testamento nós vemos: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. As palavras que hoje eu te ordeno, é o Senhor ordenando aos pais: tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Então vem do Senhor essa instrução. E os filhos e os pais devem submeter a elas no Senhor, conduzir o coração dos filhos ao Salvador, ao Senhor Jesus Cristo. É o dever dos pais na educação dos filhos. Então os pais devem preocupar com a lealdade dos filhos a Cristo, porque se eles submetem ao Senhor, eles também vão obedecer aos seus pais. Olha, que Deus nos abençoe, abençoe nossas famílias. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para orar e encerrar o nosso programa. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival,
e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Estamos chegando aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Obrigado pela sua companhia. E nós vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus, vamos orar pelas nossas famílias. Querido Deus, nosso Pai, nossos filhos estão diante do Senhor. Os pais estão diante do Senhor, a nossa casa, a nossa família está diante do Senhor. O pai, a mãe, os filhos, toda a nossa casa, nós colocamos diante do Senhor nosso Deus, para pedir a Tua bênção, para pedir a Tua direção, para pedir a orientação que vem do Senhor, esta palavra tão bendita do Senhor, que nós acabamos de ler, que dá posicionamento aos filhos, dá posicionamento aos pais, para que filhos não cresçam inseguros, para que pais não fiquem inseguros na hora de cuidar da sua própria casa. Mas a Tua palavra nos dá segurança para cuidar da nossa casa, da nossa família. Bendita é a palavra do Senhor nosso Deus. Ensina os pais a amarem seus filhos, ensina seus filhos a obedecerem os seus pais, para que assim possamos ver uma família em harmonia, uma família fortalecida, crescendo não dividida por ideologias, mas uma família unida no Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ali onde nós encontramos a unidade da família, onde nós encontramos a unidade da fé. Obrigado porque nós não seguimos ideologias deste mundo, nem da cultura e nem de uma sociedade corrompida que abandonou o Senhor. Mas nós seguimos a Tua palavra, conceitos seguros e firmes para o nosso coração e para a edificação da nossa casa, a edificação da nossa família. Abençoa essa família que nos ouve agora. Eu oro por ela em nome de Jesus. Amém.